Quero falar um pouquinho mais sobre reino. Talvez algumas palavras vão se repetir, mas cada vez mais vamos desdobrando para entender aquilo que Deus quer falar conosco. A mensagem do reino é fundamentalmente sobre governo, não é sobre religião. A religião vai ser descrita como uma criação humana e um substituto que distrai do verdadeiro propósito. E acaba sendo assim o maior inimigo do reino, o maior inimigo do governo do reino dos céus na terra. A maior distração, porque foi colocada como substituta daquilo que não poderia ser substituído. A religião, o cristianismo, ainda que seja, foi colocado como substituto a verdadeira mensagem que Deus tinha para a terra. Isso acaba fazendo com que a religião seja a maior inimiga ou inimigo do reino. A humanidade, ela foi criada à imagem de Deus, com o único mandato de exercer o que em hebraico se chama hadar, que significa domínio sobre a terra. Nós fomos criados com um único objetivo. Pensa comigo, o objetivo de ter que levar o evangelho do reino, da salvação, povoar o céu, não foi o objetivo primário, porque só havia Adão e Eva na terra, não havia perdição, ninguém havia caído. Então o objetivo primário, a proposta original de Deus para a terra e para a humanidade não era a salvação, porque nós não precisaríamos ser salvos se não houvesse a queda. O plano original não era cair. Nenhum pai e mãe coloca um filho e uma filha na terra com o objetivo ou torcendo um dia vai cair, tomara que ele caia, tomara que se machuque. O objetivo não era esse. E aí a religião vem distorcendo isso há anos e anos, inclusive esse propósito original, porque fomos criados à imagem de Deus, com o único mandato de exercer domínio sobre a terra, colonizar o planeta com a cultura, os valores e as leis da terra ou do céu. Da terra ou do céu? Do céu. Diga comigo: cultura, valores e leis do céu. A queda do homem, então, foi a perda desse domínio terrestre. Eu já disse isso. Quando Adão cai, ele perde o domínio, o radar sobre a terra. Ele não perde o céu. Não há perda do céu. Jesus veio à terra para restaurar esse reino e devolver então o domínio que foi perdido à humanidade. Foi perdido aonde? Com a queda de Adão. Eu já expliquei, por isso que Jesus é descrito como o segundo Adão. Que o primeiro caiu, mas o segundo não pôde ser derrubado. Na verdade, não pôde nem ser preso. Ele se entregou, ele se deu. Essa foi a missão de Cristo. Diga comigo: a missão de Cristo foi restaurar o reino e devolver o domínio perdido à humanidade. A sua pregação constante sobre o reino dos céus era um anúncio de que o governo de Deus havia retomado a terra. Quando Jesus é batizado, vamos ver talvez isso mais à frente, a Bíblia diz que então imediatamente ele passou a pregar: é chegado o reino dos céus. Essa foi a mensagem repetida, talvez não transcrita a todo tempo no Evangelho, no Novo Testamento, mas foi a mensagem principal. Foi aqui, após o batismo, após a fala de Deus no céu acerca do Filho na terra, foi a fala após vencer a tentação, foi a fala
após encontrar homens e mulheres no decorrer da sua jornada, ainda que não descrita, foi que era chegado o reino dos céus. Essa era a sua pregação constante, porque ele veio para restaurar o reino e devolver o domínio. Alguém que perdeu o domínio sobre uma localidade, um homem e uma mulher que perdeu o domínio sobre a sua casa, um pai e a mãe que perdeu o controle sobre o seu filho, aí vai orar, vai buscar a Deus para quê? Para que Cristo venha e restaure o reino, e aí restaurando o reino, entregue novamente o cetro, o bastão para aquele homem, para aquela mulher, dizendo: agora tome conta do seu filho e da sua filha, exerça de novo o governo sobre o seu filho, sobre a sua filha. É por isso que o sentimentalismo atrapalha, é por isso que às vezes oram anos por filhos e às vezes as coisas não acontecem, ou protege demais, ou a oração parece que não é ouvida, porque na verdade, olha o que o Espírito está dizendo a nós nesse dia: deveríamos orar para que o reino fosse restabelecido naquele ser, naquela pessoa, naquela casa, naquela família, e dizer a Deus: Pai, após restabelecer o teu reino, me devolve esse governo, porque eu prometo que nunca mais deixarei de exercer a autoridade que o Senhor me entregou. Pais e mães que perderam a autoridade e estão orando para ter aquilo que só o reino instaurado pode devolver ao homem e à mulher. Jesus veio então para restaurar o reino, e após restaurar, diga depois de restaurar, diga devolver o domínio perdido. Sua pregação sobre o reino dos céus era um anúncio de que o governo de Deus havia retomado a terra. Ei, nós queremos anunciar nesse dia que o governo de Deus está retomando a terra, que o reino de Deus já está entre nós. Nós queremos declarar que o governo de Deus já está retomando a nossa casa, retomando o nosso casamento, retomando a nossa família, retomando a nossa saúde. Eu quero declarar sobre a sua vida neste dia: é chegado o reino dos céus. Abra seus braços, receba o reino na sua vida, porque logo, logo Ele vai te devolver o controle. Aleluia! Aleluia! Os crentes, não os cristãos, diga os crentes, não os cristãos. Jesus não veio restabelecer, olha como a mensagem se perdeu. Ele nunca quis ter uma religião, ele nunca quis o nome dele em placas, ele nunca quis que alguém colocasse um crachá e dissesse: eu sou cristão. Não. Os crentes são como cidadãos de um reino, com direitos e deveres, e direitos e deveres cumpridos vão gerar privilégios garantidos por uma Constituição, a Bíblia. Nós não somos membros de uma religião. Essa cidadania a nós vai conferir autoridade sobre circunstâncias que acontecem no nosso dia a dia, coisas repentinas que vêm sobre nós nessa terra, e vai eliminar a necessidade de ficarmos nos preocupando com as provisões materiais, que são responsabilidade de um governo. O governo não da terra, o governo do céu manifesto na terra. Jesus não veio instituir a sua religião, Jesus não veio instituir a sua comunidade, Jesus veio instituir o reino. Ele disse: quem quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque ele andava no reino, ele reconhecia as autoridades da terra, ele dizia: dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Desse reino, dê a ele o que é desse reino. É ouro, é prata, que não aconselho a juntar, porque logo a ferrugem, a traça vai tomar conta. Entregue para ele aquilo que é perecível, aquilo que esse governo entende de valor, aquilo que esse homem limitado reconhece como a coisa mais importante da vida dele. Agora a Deus, ao Rei eterno, supremo, celestial, entregue aquilo que tem mais valor
valor para Ele, entregue a sua vida, entregue o seu ser, entregue o seu coração, entregue a sua alma. Por isso que a palavra diz que quando alguém vai aceitar esse reino através de Cristo na terra, quando há salvação na terra, há alegria no céu, porque se a moeda do governo da terra é dinheiro, a moeda do governo do céu é alma, é o espírito, é o que não pode ser roubado. Satanás desejou a glória dos céus, e Deus disse: quer glória do governo dos céus? Eu vou lhe dar glória, mas fique com a terra. E aí Deus vai e nos coloca aqui, nesse lugar. Não que Deus tenha se arrependido de ter entregue, porque a Bíblia diz que a terra está sobre o governo. Eu vou explicar. Sobre o governo, sobre a influência de Satanás, na verdade, é porque há uma distinção entre mundo. Mundo é um sistema, terra é uma geografia. Quando o apóstolo Paulo vai dizer: não vos conformeis com esse mundo, ele não está dizendo não se conforma com essa terra, não interage com essa terra, não aproveita o que essa terra tem para lhe dar. Não, foi o Pai que criou essa terra. Ele está dizendo: não se conformeis com esse mundo, porque mundo é um sistema. Diga: mundo é um sistema, não uma geografia. Os crentes são cidadãos de um reino, não membros de uma religião. A palavra traz um imperativo profético quando afirma que Ele vai retornar, não quando houver guerra entre nações, isso é indício. Não quando pais contra filhos, filhos contra mães, isso é indício. O imperativo profético que fala acerca do futuro, do fim dos tempos, está descrito em Mateus 24. Quando ele diz que não haverá retorno até que este evangelho do reino seja pregado em todo o mundo. E essa, para mim, é a tarefa que foi negligenciada pela igreja em favor de outras mensagens teológicas. Assumimos o púlpito como alguém que quer estabelecer, sem perceber, talvez por imaturidade, não por vaidade, uma outra verdade. Deus tem nos dado uma mensagem nesse lugar: é chegado o reino dos céus. Então em Mateus 24, esse imperativo profético, ele está afirmando que o futuro vai se cumprir. E esse futuro é que Ele voltará quando o evangelho do reino for pregado a todo mundo, a toda criatura. Não é quando muitos aceitarem Jesus como único e suficiente Salvador, não é quando muitos forem curados, não é quando a fome acabar, não é quando governos humanos forem destituídos, não é quando a justiça cessar, não é quando o pobre parar de existir. Aliás, a palavra nos afirma: o pobre sempre estarás convosco. Distorceram a mensagem. O argumento central é que a mensagem fundamental pregada por Jesus e João Batista foi sistematicamente, detalhadamente perdida, foi enterrada sobre a religião. O que é que nós, como igreja moderna, digamos assim, precisamos entender? O que eu já falei há anos e também me deixei sufocar por outras mensagens, que nós não precisamos de uma nova revelação. Diga comigo: a igreja não precisa de uma nova revelação. Diga: a família não precisa de uma nova revelação. Diga: o que nós precisamos é redescobrir a verdade original.
Os homens não precisam de um novo ensinamento. O que eles precisam é redescobrir, ter um reencontro com a mensagem original. Estão distorcendo a masculinidade do homem lá fora. O que a mulher precisa não é ser a mulher do novo século, independente, não podendo ir ouvir ou podendo ir ouvir. Não se trata de poder ou não poder. O que a mulher precisa nesse século, nesse tempo, é redescobrir a mensagem original. A família não precisa de seminários, de congressos, de blusas para se tornarem família, nem de dinheiro ou ausência dele. O que a família precisa para ser a família de Deus na terra, a menor unidade do reino dos céus na terra, é redescobrir a mensagem original. Eu estou aqui nesse dia para pregar para você, não o evangelho do Marcos, não o evangelho do Mateus, mas o evangelho do reino. É chegado o reino dos céus. Aleluia. Precisamos não de uma nova revelação. Por isso tem gente pulando de igreja em igreja. É por isso que às vezes a gente se perde, pulando de visão em visão. Não, eu vou continuar afirmando. Podemos discordar dos caminhos, mas temos uma só visão. E a visão é o evangelho do reino. E os caminhos variados, e as formas variadas. E o que mais queremos ou desejamos em nosso coração fazer por essa visão, de formas variadas. Mas há uma só visão, e a visão de Deus para a terra. Essa é a visão que precisa prevalecer. Corromperam a mensagem original. Diga comigo: corromperam a mensagem original. A verdade que Jesus pregou foi perdida lá nos primeiros séculos, ou no primeiro século após a sua ressurreição. A religião, especificamente o Império Romano e os líderes religiosos, assumiram o controle, usurparam, tomaram posse daquilo que não poderiam possuir. Eles assumiram a mensagem de Deus. É por isso que tem a igreja apostólica, católica romana. Como pode a igreja ser apostólica? Se matou os apóstolos, se matou quem andou com Cristo. Foi uma maneira de assumir esse controle, já que não podemos. Parece que quanto mais a gente mata, mais eles nascem. Quanto mais a gente persegue, mais eles acreditam. Quanto mais a gente coloca leis para calar, mais eles levantam a voz, dizendo: é chegado o reino dos céus. Então o que vamos fazer? Vamos fundar a igreja e absorver o nome. Será a igreja? É a igreja. Ei, vocês que estão nascendo agora, nova geração, essa é a igreja. E é apostólica, é a apostólica dos apóstolos, aqueles fiéis que morreram por essa mensagem. Mas ela é romana, ela é católica. E então o que eles fizeram? Assumiram o controle dessa mensagem. Mas lembra que estamos falando de reinos e governos. Então eles precisariam, para ter veracidade, além de colocar o nome apostólico para atrair. Parece atual essa mensagem. Igrejas que estão atraindo pessoas, porque parece o reino, parece livre, parece liberdade. Pode tudo, porque o reino é liberdade. Não pode nada, porque eu preciso ser aprisionado e morrer com Cristo. A distorção da mensagem. Agora não basta se apropriar da mensagem, agora não basta colocar um nome na placa da igreja que dê menção a quem era original. Não, agora é preciso, falando de reino, mudar a sede. Não faz sentido. Se é romana, não mais pode permanecer a sua sede estabelecida, inclusive por Jesus, pelo Pai, em Jerusalém. Agora precisamos mudar a sede. A religião foi tomando conta, foi envolvendo. Ela envolveu a mensagem original, colocou rótulo, colocou cara, colocou veste. E agora que nós envolvemos a mensagem original, vamos arrancar a sede sem que eles percebam.
A sede do reino estabelecida por Jesus foi em Jerusalém, mas a fusão do poder religioso com o Império Romano desarraigou a igreja, movendo sua fundação de Jerusalém para Roma. Aí, meu irmão, ficou mais distante. Até aquele momento a mensagem ainda não havia sido perdida. A religião entrou, deu cara, deu placa, deu nome, envolveu, como aqueles que às vezes chegam se envolvendo com cara, com jeito de reino, de liberdade, de espiritual, vão se envolvendo, e quando a gente menos percebe, vai dando espaço para eles, vai dando notoriedade para eles, vai dando microfone para eles, vai dando função para eles, vai dando cargo para eles. Não devemos dar cargo, função, microfone para quem ainda não aceitou que a mensagem original de Deus é chegado o reino dos céus. Agora que envolveu, ninguém está vendo, parece até, agora eles aceitaram o evangelho que os apóstolos pregavam, agora eles retiram a sede da igreja em Jerusalém e levam para Roma. E aí, quanto mais distante, além de ser mais distante, lembra o princípio de reinos, em outra terra, em outra geografia, em outro reino, legislação, direito, deveres, língua, cultura, valores, rei, diferente. E agora sim, quando eles mudam a sede, não só o nome da igreja de Cristo, fundada por Cristo, com a mensagem do reino de Jerusalém para Roma, isso resulta na perda total de sua mensagem e, acima de tudo, da vitalidade original. Porque você pode dizer, mas a mensagem, ainda estão pregando Cristo, ainda estão falando dos céus, ainda estão falando de salvação, então a mensagem ainda parece que é porque tem palavras que soam como, que são até as que foram ditas. Mas o problema desse distanciamento, desse envelopamento, de distanciar-se da mensagem original, sabe qual é? É que a vitalidade original, porque uma mensagem original tem o peso original, uma mensagem original tem a vitalidade, o vigor original. Uma mensagem original não consegue ser retida, a pessoa parece que vai explodir com aquela mensagem. Isso é vitalidade, é energia, porque não é energia da terra, é energia do céu, porque não é espírito humano, é o que foi soprado em Gênesis 1 de Deus acerca de mim, de você, através de Adão e Eva, e ele soprou o Espírito de Deus. Quando levam para distante, para outro lugar, para outra direção, essa mensagem, quando a religião abraça, a vitalidade ela cessa. É por isso que não tem milagre, é por isso que não tem transformação, é por isso que ninguém se arrepende, é por isso que não há libertação. Endemoniados permanecem com o rótulo, título, microfone, Bíblia, paletó ainda na igreja. É por isso que o pecado não foi extinto. Por quê? Porque a vitalidade da mensagem original, ela se perdeu. Mas hoje eu estou aqui para dizer, é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Aleluia. Mudar o lugar de origem, a sede do reino, mas Jesus, ele tinha um foco exclusivo, uma prioridade, não saía de sua cabeça, nem de sua boca. Jesus nunca pregou mensagem sobre prosperidade. Fé, ele falou, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas isso não foi a mensagem original. Não eram tópicos principais para as multidões. Nascer de novo, mencionado uma única vez, apenas para Nicodemos. É necessário nascer de novo. Então, por que ocupamos a maior parte das nossas mensagens com nascer de novo, com prosperidade,
com cura, muito menos com batismo. Batismo não foi a mensagem principal. Veja os evangelhos, não foi a mensagem principal. Sua única e constante mensagem era o reino. Ela estava no centro de todas as coisas. Mateus 4,17 vai dizer: daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus chegou. Diga comigo: daí em diante. Arrependam-se, pois o reino dos céus chegou. Eu acho que é uma boa oportunidade para cada um de nós nos arrependermos. Por quê? Porque só existe uma verdade: o reino dos céus chegou. A religião, como inimiga do reino, é apresentada como o maior adversário desse reino. Satanás ama a religião porque ela mantém as pessoas ocupadas e afasta do reino, sim ou não? E eu não estou falando dos afazeres, entenda, eu não estou falando de executar coisas, do zelo, do cuidar, não é isso. Mas a religião é amada pelo inferno porque ela mantém pessoas ocupadas e afastadas do reino. Cada um olha para a sua vida. Quantas vezes nos focamos nessa mensagem? Quantas vezes lemos dessa forma? Quantas vezes entendemos dessa maneira? Então às vezes vamos nos afastando sem perceber. A única mensagem que Satanás teme, diga comigo: a única mensagem que o diabo teme, diga, e tenta ativamente, diga, todo dia, arrebatar, diga, é a mensagem do reino. A parábola do semeador em Mateus 13 cita isso. A mensagem, a semente que ele está falando é a mensagem do reino. Porque daí em diante ele pregou: arrependam-se, pois o reino dos céus chegou. O que Satanás teme? Uma igreja que entendeu a mensagem do reino. O que o inferno teme? Uma família que entendeu a mensagem do reino. Quais são as orações que o céu responde? As orações que entenderam a mensagem do reino. A única oposição, a gente vê isso de maneira muito clara, a única oposição que Jesus enfrentou na terra veio de pessoas religiosas, não de pecadores. Quem se juntou com Roma, quem misturou? Os religiosos. A única oposição que Jesus enfrentou veio de pessoas religiosas. Quem tramou, quem o entregou, quem o negociou, quem buscava oportunidade em público de fazer ele cair, tropeçar nas palavras, quem buscava prova contra ele, os religiosos. No reino, o foco é transformar a terra. Escute isso. Diga comigo: no reino, o foco é transformar a terra, trazendo o céu para cá. É como o reino soltando o exército, dizendo: invada aquele lugar. E na religião, preste atenção, vê se isso não vai explodir a sua cabeça de tanto sentido que faz, porque nós também falamos isso. Se no reino o foco principal é transformar a terra, trazendo a terra para cá, invadindo com a cultura, com os valores, ser sal, ser luz, transformar pela renovação, tantas outras mensagens. Qual é o foco da religião? Se veja nisso: escapar da terra para ir para o céu. Se você não aceitar Jesus, você não entra no céu. Diga comigo: o foco no reino é invada. Diga: na religião, o foco é abandone. Estamos vivendo aqui para não errar, para entrarmos no
E eu estou anulando a mensagem da salvação? Não. Você é inteligente para entender. No reino, o objetivo vai lá, ocupa e governa a terra. E o objetivo da religião? Deixar a terra, focar na vida após a morte. É sentido para você? Não é isso que ouvimos? Não é isso que pregamos? No reino, a identidade é de cidadãos de um governo com direitos. Na religião, somos membros de uma organização com rituais. No reino, a fonte de poder vem de autoridade e domínio inerentes a Deus. Na religião, a fonte de poder vem de práticas, de rituais. Pastor, você está falando contra os rituais? Não. Das práticas? Não. Você está falando agora que não pode fazer campanha? Não, não é isso. É inteligente para entender. Só não podemos inverter. Se a mensagem original estiver no centro, todas as coisas serão acrescentadas. Não há problema na execução de qualquer outra que seja. Eu estou só tentando trazer luz ao ponto central. No reino, o resultado é liberdade, mas também controle sobre as circunstâncias. Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo lhe convém. O que é isso? Liberdade, mas controle. Você pode tudo, mas controle o que te afasta da mensagem. Liberdade e controle sobre o que me cerca, sobre as circunstâncias que advêm. Na religião, qual é o resultado? Ocupação, preenchimento, número, ocupação com tarefa, que pode me levar à falta do poder real. Propósito original de Deus, como um governo para se estabelecer, sempre foi colonizar a terra. O plano original de Deus era fazer a terra uma extensão, ou colônia do céu. Um território governado pelos seus princípios, diga cultura. E pela natureza do seu governo celestial. Lá, o mandamento em Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre toda a terra. Diga, esse é o plano original de Deus. E a missão original de Cristo: restabelecer o reino dos céus e devolver o governo. Se imagem e semelhança, óbvio, fala de natureza, caráter e característica de Deus. Domínio, radar, que é a palavra em hebraico, também significa reinar ou governar. Essa foi a primeira instrução para a humanidade, foi governar a terra. Então, em Gênesis 1:26 está falando: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, primeira parte. Então ele está dizendo: façamos o homem com a nossa natureza, com o nosso caráter, com as nossas características. O rei dos reis está dizendo: eu vou fazer alguém em mais semelhança. Ou seja, eu vou fazer alguém com a minha natureza, com o meu caráter, com as minhas características. Percebe como a mensagem se distorceu? Um filho, uma criação não foi criada, gerada para dar errado. Nós temos a natureza, o caráter, a característica de Deus. Mas depois ele diz: e domine ele sobre toda a terra. Ou seja, reine ele sobre toda a terra, ou governe sobre toda a terra. Que a palavra domínio significa reino ou governo. Então ele está dizendo: vamos fazer alguém com a minha característica, com o meu caráter, com a minha natureza, para que ele possa reinar na terra, para que ela possa governar na terra. Irmãos, não tem outra mensagem, não dá para distorcer. Gênesis 1:26 é isso. A gente entendeu errado.
colocamos com o pensamento grego que veio dos gregos, um pensamento de separação daquilo que é da terra, daquilo que é do céu. Mas nós vamos desmistificar aqui realmente o que é terra, o que é céu, o que é mundo. Lembra que eu disse, mundo é um sistema? Há uma distinção crucial entre terra e mundo. Diga comigo, terra é o planeta físico. Diga, mundo é cosmos. Isso se refere ao sistema de governo, ordem e controle que governa um território. Então quando eu falo a terra, eu estou dizendo o planeta físico. Quando eu falo o mundo, eu estou dizendo o sistema que está governando, a ordem das coisas nesse governo, quem controla e como controla esse território. Por isso, repito que ele disse, o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com esse mundo, ou seja, não se conforma com esse sistema, com esse controle, com essa ordem, como as coisas acontecem, inverteram a ordem, mas transforma essa parada. Ele não está dizendo, planta uma árvore, embora você possa plantar, pinta uma rua, embora você possa pintar. Ele está dizendo não da terra, planeta físico, ele está dizendo do mundo, o sistema. Por isso que esse mundo foi entregue a quem? A Bíblia diz que o mundo jaz no... O que a Bíblia está dizendo é, esse sistema que está controlando a terra, a maneira de ver, de fazer as coisas, que está controlando todo o mundo que habita nessa geografia do planeta Terra, foi entregue ao maligno. Aí o apóstolo Paulo está dizendo, combate essa parada. Mas se você não renovar a sua maneira de entender, a sua mente, você não vai conseguir combater. Diga comigo, religião. Nós achamos que estamos combatendo, mas não estamos combatendo. O plano de Deus era ter um planeta Terra com um único sistema de governo. Esse sistema de governo fala de mundo, era o mundo dos céus. O plano original era que a terra tivesse só um sistema de governo. Vai lá, Adão, vou te dar uma companheira, não é bom que você fique só. Governem, implantem o sistema do céu nessa geografia chamada planeta Terra. Mas a queda resultou, aí é o problema. A queda resulta, diga, a queda resultou em dois mundos. Digo, o reino da luz e o reino das trevas. Então existem dois sistemas coabitando nessa geografia planeta Terra. Dois mundos, dois reinos, dois sistemas, dois governos, dois reis, luz e trevas. Diga comigo, competindo pelo controle da terra. Faz sentido para você agora? Competindo pelo controle da família. Você está na terra, está sujeito ao sistema de governo. Mundo, tem dois mundos brigando. Então se nós não renovarmos o nosso entendimento, voltar à mensagem original, e a partir dali está tudo certo, as coisas serem acrescentadas, qualquer que sejam as coisas, nós não vamos conseguir combater esse sistema de governo, esse mundo, reino das trevas, que entrou na política, entrou na economia, entrou nas casas, entrou nas empresas, que através da religião criada lá no primeiro século, após a morte e ressurreição de Cristo, entrou nas igrejas. O plano de Deus original era a colonização da terra. Deus nunca quis dois mundos, dois reinos. Ele contava que alguém tendo a sua característica, alguém tendo a sua natureza e alguém tendo o seu caráter, Adão, cumpriria a missão. Tanto é que quem deu o nome para os bichos não foi Deus, foi Adão. Deus estava dizendo, rapaz, você tem a minha natureza, você tem o meu caráter, você tem a minha essência. Faz o seguinte, eu não quero saber de nada, faz o que você quiser.
bota o nome que você quiser, só não toca a árvore da vida, porque aquilo sou eu nesse governo, aquilo é meu. Ei, você tem o palácio, mas esse quarto é meu. Você pode usar 16 quartos de 17, mas nesse, por favor, está fechado, não entre. Aliás, a porta está aberta. Se você entende a minha posição, eu não preciso trancar. Por isso que não tinha guarda no Éden, não tinham anjos guardando o Éden, nem a árvore antes da vida. Mas você vai recordar que a Escritura diz que após a queda de Adão, eles são expulsos. O que é que Deus faz? Coloca um guardião. Te dei tudo, rapaz, só não entra no meu aposento, ali tem a minha intimidade. Fica com esse castelo, 16 quartos, mas naquele quarto eu guardei as minhas coisas, eu guardei os meus segredos. Eu não vou colocar a chave. Você me ama, você me respeita, eu te gerei, eu te criei, eu estou te dando tudo, não tem porquê você desejar aquilo também. Deus queria colonizar a terra, porque um reino se expande, o reino expande sua influência, enviando seus cidadãos para um território estrangeiro. Como os Estados Unidos da América foi fundado, imigrantes. Nós fomos fundados, colonizados, foram enviados até que a família real estabeleceu aqui moradia. Inclusive o Rio de Janeiro até 1960 foi sede desse 1900 e foi capital, perdão. Mas também foi sede do governo real e continuou sendo a capital mesmo após a independência até 1960, quando Brasília foi construído. Temos o privilégio do estado do Rio de Janeiro, conhecemos pouco da história e da geografia do Rio de Janeiro. Está aí algo para se fazer, os passeios para se fazer, entender a história. E como se coloniza, como o reino vai expandir a sua influência, enviando cidadãos para um território estrangeiro. Então, Billy Graham disse: erramos, fracassamos, porque enviamos nossos missionários para a África, mas não os enviamos para as universidades, porque a universidade representava um território estrangeiro. Embora na mesma geografia, planeta Terra, sobre o governo de um sistema, um mundo, um reino das trevas. Não é isso que vemos nas universidades? Como é que um reino expande a sua influência? Enviando os seus cidadãos para uma terra estrangeira. A universidade não é minha, é uma terra estrangeira. O sistema que governa o mundo, embora no mesmo território, é outro. Vamos enviar os nossos cidadãos para aquele lugar. Vamos colonizar aquele lugar. Um reino vai expandir a sua influência enviando seus cidadãos para um território estrangeiro que não lhe pertence. Esses colonos então têm a missão de impor a cultura. Diga, impor a cultura. Diga, a língua, os valores, as leis, a economia do reino de origem, transformando então a colônia para que se assemelhe ao reino, seja na terra como é no o céu. É a referência. A terra deveria ser o espelho do céu, se o governo do céu estivesse instaurado na terra. Mas temos dois governos, dois sistemas de controle. E aí nos ocupamos com a mensagem que não vai combater esse sistema de governo. Os colonos vão para aquele lugar para impor a cultura, a língua, os valores, as leis e a economia do reino de origem, transformando essa colônia em semelhança ao reino. Somos imagem e semelhança. Diga, não somos iguais. Não. Deus nos fez imagem e semelhança. Então nós vamos colonizar as geografias ocupadas por um outro reino, o outro governo, o outro mundo. O sistema das trevas.
para que esse sistema agora seja deposto, o nosso seja implantado, e agora essa geografia se assemelhe. Quando alguém olha para lá, nossa, isso parece bom, isso me lembra as coisas do céu. Olha essa linguagem, olha essa economia. Não estão voltados a juntar, estão voltados a repartir. Olha esses valores, olha a cultura, olha o que eles ouvem, o que eles cantam, olha como eles falam. Nossa, isso assemelha-se a um lugar, ao que a Bíblia diz. Portugal, como eu disse, então colonizou o Brasil, impondo sua língua e sua cultura. Diga, imposição. Adão foi o primeiro colono enviado por Deus para colonizar a terra para o céu. Mas abriu mão do governo, ele não entendeu a mensagem original. Se distraiu. Ei, vamos tomar cuidado com as distrações. Tem gente na igreja perdendo o seu casamento, perdendo a sua família. Tem gente na igreja há 20, 30 anos sofrendo com o filho da mesma maneira. Filhos não mudaram. Eu não estou jogando peso sobre ninguém, é só um alerta. Talvez a mensagem original tenha se perdido. Talvez a distração do lugar grande ou pequeno tenha se perdido. Talvez nós, como menores aos olhos humanos em estrutura, de alguma forma também nos perdemos ou estamos nos perdendo como a estrutura grande que a gente combate. Porque uns se perdem porque são grandes, outros podem se perder porque são pequenos. É só reflexão. Por isso que a oração do Pai Nosso, como eu disse, ensinada por Jesus, é um pedido diário de colonização. Ele ensinou a oração e nela colocou: se você orar todo dia, você vai estar dizendo para Deus: venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. E eu vou dizer por mim, eu nunca percebi a oração dessa maneira assim. Já preguei, é o espelho do céu, mas se eu orasse todo dia, como oramos todas as vezes que nos reunimos, iniciamos com essa oração, estamos dizendo para Ele, sem perceber: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E depois não agimos para isso. Talvez a resposta dele lá em cima seja: mas o reino já está entre vós. A natureza do reino é um governo, não uma religião. O reino de Deus é definido estritamente como um governo, com todas as estruturas e características inerentes a um sistema de governo, em oposição, de maneira contrária, a uma organização religiosa. Por isso que Jesus, os religiosos estavam de um lado e a mensagem de Jesus sempre estava do outro. Jesus salvava no sábado, curava no sábado, fazia no sábado, ele estava desse lado, e os religiosos estavam do outro lado. Mas é lícito o que você está fazendo? Jesus estava, olha o que o Espírito está dizendo, Jesus estava de um lado, na mesa dos pecadores, e os religiosos sempre do outro lado, dizendo: olha, ele senta na mesa dos pecadores. Onde Jesus estava, sempre oposto estavam os religiosos. Jesus era sempre o contraponto. Aliás, Jesus não foi contraponto de ninguém, porque ele era antes de ser. A verdade era uma só. Até os religiosos, eles vieram dessa origem, mas foram de geração em geração se distorcendo. Então Jesus não veio se contrapor a ninguém. Jesus veio apenas fazer o que o início disse que deveria ser feito, fazer as pessoas entenderem o que deveriam ter entendido e permanecido desde o início. Então eram as pessoas que eram contraponto a Jesus. Até hoje é assim. Jesus não é contra ninguém, Jesus não é contra o pecado, embora a palavra vai dizer, eu sei que você vai dizer, não, porque não precisaria ser contra se ninguém tivesse caído, se ninguém tivesse permanecido no eu. Ele só veio dizer: ei, a natureza original não é de pecado, a natureza original não é de queda, eu não preciso remendar. É por isso que a palavra diz que não se pode colocar vinho em odre e retalho em coxa. Enfim, você conhece a palavra, porque não dá para consertar, não dá para remendar, é necessário fazer de novo, é melhor quebrar para fazer de novo. Jesus não veio quebrar ninguém, a humanidade já está quebrada. Jesus não veio consertar a religião nunca deveria ser sido instaurada. Eu não estou aqui para dizer outra coisa, a não ser que é chegado o reino dos céus.
A palavra grega para reino é basileia. Falamos no hebraico e falamos no grego. E o grego, basileia, também significa governo. Um reino é a influência governamental de um rei sobre o seu território. É chegar no rei dos céus, não é chegar no governo. Eu vou entender o que esse governo quer de mim. Se Deus estivesse governando a terra, como seriam as instruções, como seriam as leis, como teríamos que andar, como teríamos que vestir, como teríamos que falar, como teríamos que nos relacionar com o outro. Se Deus estivesse governando, se não houvesse um presidente, se houvesse um rei, e esse rei fosse Deus na terra. Só que ele diz que não vai descer à terra. Jesus vai retornar, mas ele não vai descer. Por quê? Porque ele entregou a terra ao governo, o governo ao homem, e Adão caiu, mas Jesus voltou. Então não tem história, não tem desculpa. Jesus já restabeleceu o governo e devolveu o cetro era a igreja. Mas a igreja no primeiro século foi se perdendo, envolvida pela religião, e ela foi transformada em algo que não é o reino. O que Deus está dizendo hoje para mim e para você, que o reino de Deus funciona de maneira oposta a uma democracia. Na democracia todo mundo opina, na democracia todo mundo tem direito. Não, mas no reino tem direito, tem dever, mas quem manda é o rei. Todos são impactados com o propósito, a intenção que o rei tem sobre aquela geografia, sobre aquele lugar. E o rei que manda é o rei que diz, é o rei que fala. Se Deus descesse na tua casa de verdade, na minha também, como a gente diz, estou sentindo a presença de Deus, nós nos curvaríamos e diziam: escreve o que o Senhor quer, porque nunca mais eu vou fazer contra aquilo que o Senhor deseja. Porque rei não pede, rei manda, rei não opina, rei diz como vai fazer, e quem não obedece sofre as consequências. Só que ele não veio matar ninguém, ele só disse: olha, se você viver nesse reino segundo a tua vontade, não segundo o meu governo, eu não vou tirar a sua vida, mas infelizmente a eternidade você não pode passar comigo, porque eu te dei um castelo e mal administraste um castelo, porque eu te dei uma casa e mal você administrou a sua casa, eu te dei uma família e mal você administrou a família, curou no meu nome, orou no meu nome, pregou no meu nome, expulsou demônio no meu nome, mas quando sair do teu castelo e chegar na porta do meu, dirás: Senhor, ainda bem que o Senhor está aqui, que eu cheguei. E eu direi para você: aparta-se de mim, porque eu não te conheço. Eu não estou aqui para pregar outra coisa senão a mensagem é: chegado o reino dos céus. O que estamos fazendo da nossa vida, da nossa casa, da nossa família? O reino de Deus funciona de maneira oposta a uma democracia. Eu vou te explicar. No quesito poder, em um reino, o poder reside no rei. Numa democracia, o poder reside em quem? Sem julgamento, pode opinar. O poder no povo. Eu jurava que vocês iam errar. Vocês iam falar no presidente. Então, em um reino, o poder está concentrado só no rei. Numa democracia, o poder reside no povo. Num reino, a propriedade é de quem? Do rei. O rei é dono de tudo. A terra é do Senhor, com S maiúsculo. Numa democracia, o presidente não é dono de nada, ele não é dono da nação. Num reino, há uma seleção. O rei escolhe os seus cidadãos. Lembra o que a palavra diz? Não foram vocês que me escolheram, sim ou não? Pelo contrário, eu vos escolhi. Então a seleção é a inversa. No reino, o rei escolhe. Não foi vocês que me escolheram, foi eu que vos escolhi como cidadãos do meu reino. Numa democracia, é o povo que vai eleger o presidente. O reino não é uma democracia. O que compõe um reino? Um rei, em primeiro lugar. Um governante. Jesus é rei.
Por isso ele não veio instituir a religião de Jesus. Ele veio instituir o reino dos céus, e o Pai atribuiu a ele o título de rei. Anulação do eu. Imagine se Jesus, hoje, como os pregadores com milhões de seguidores, se inflando, trazendo mensagens adaptadas da Bíblia, mas deles, inflados. Jesus não se inflou. Jesus lutou contra a sua natureza, que também era humana, para manter a mensagem principal, a mensagem do reino. Morreu pela mensagem do reino. Ressuscitou porque morreu pela mensagem do reino. E foi instituído o rei desse reino. Talvez nós, pastores e outros com fama, com pessoas dizendo: nossa, que palavra hoje, hein? Que ministração de cura, 10 cegos curados, 20 paralíticos começaram a andar. Imagina Jesus pastor, seria idolatrado, não adorado. Não poderia nem ser adorado, porque ele everteria adoração a Deus, sabia que não poderia ser. Mas hoje, com os milagres que fazia, com as maravilhas, naquela época também era, e ele abdicou. Então, um reino tem um rei, um governante. Jesus é rei. Diga comigo: um reino tem território. Território é uma jurisdição, é onde a palavra dele é decreto, é onde não tem história, não tem conversa, vale o que ele quer, é a terra. Um reino tem cidadãos, um povo que reflete a cultura do rei, porque só podemos dizer que somos cidadãos de um lugar se refletimos a cultura daquele lugar, língua, valores, etc. Maneira de ser, de falar, de pensar, de agir, de tratar. Então, um reino tem rei, tem território, e terceiro, tem cidadãos, que é um povo que reflete a cultura do rei. Porque o reino só existe porque tem um rei no começo de tudo, e tudo foi feito segundo a vontade dele, o querer dele, a maneira dele. Quarto, um reino tem leis, princípios e preceitos, a Bíblia. Quinto, um reino tem governo, que difere do rei. Governo é a estrutura de administração, a maneira, o sistema. Sexto, o reino tem privilégios, direitos, benefícios da cidadania. Sétimo, o reino tem economia. Economia é um sistema de provisão. Por isso que a única moeda da viúva falou mais alto do que qualquer oferta entregue naquele dia. A economia fala de sistema de provisão. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, conjunto de leis, direitos e deveres, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vê o lírio do campo, vê as aves, os pássaros no céu. Eles não se preocupam com comida, e o lírio não se preocupa com o que vai vestir. Se para eles não falta, quanto mais para vocês. Ele está dizendo, cidadãos do reino dos céus. A economia fala disso. Há um sistema de provisão. Trazeis os dízimos, as ofertas à casa do Senhor, fazer prova de mim, senão repreenderei o brigador, devorador, destruidor e cortador, e abrirei as janelas do céu e derramarei bênçãos sem medidas. Fala comigo: economia no reino é provisão. E oitavo, um reino tem um exército, é um sistema de proteção. E darei ordem aos meus anjos a teu respeito, para que te guardem. Um sistema de proteção. Oramos pedindo e agradecendo livramentos. Um sistema de proteção. Então o reino tem rei, território, cidadão, tem lei, tem governo, tem privilégios, tem economia e tem um exército. E a Bíblia? Ele tem a Bíblia como a Constituição. A Bíblia não é, como alguns intitularam, um livro religioso. Todos deveriam poder ler a Bíblia sem achar que é um livro religioso. Aliás, alguns leem. Mas essa deturpação por causa da religião, colocaram a Bíblia como um livro religioso.
Mas ela não é um livro religioso, ela é um livro de leis, porque ela é a constituição do reino, que estabelece direitos e responsabilidades. Diga comigo: eu tenho direito, mas eu também tenho responsabilidades, porque eu sou um cidadão do céu. A Bíblia é um livro de religião. Qual o seu livro preferido? A Bíblia. Mas é religião, né? Qual a sua religião? Não, a Bíblia é um livro de leis. E para eu que acredito na minha cidadania do céu, ela é como se fosse a minha constituição, que me traz direitos e responsabilidades de um cidadão. Estamos aqui com Cristo e vamos reinar com Ele para restaurar o domínio. Porque a vinda de Jesus, como eu disse, a terra é apresentada como a missão de restaurar o que Adão perdeu. O que Adão perdeu? Adão perdeu a terra, ele saiu daquele lugar, mas ele não perdeu a terra, o planeta Terra. Adão perdeu o governo do reino de Deus na terra, o cetro do céu para agir na terra, em figura de linguagem, estava na mão de Adão. E ele perdeu o governo do reino de Deus na terra. A desobediência de Adão não foi uma queda do céu. O céu não caiu naquele dia. Deus não deixou de ser Deus. Os planos, o controle, tudo estava e está no seu controle. O céu não caiu. Quem caiu foi o governo do reino dos céus na terra. Porque o governante, o representante do céu na terra caiu. Mas o reino do céu, não, o reino do céu, ele não caiu. Foi uma queda do domínio sobre a terra, domínio do céu sobre a terra. Ele perdeu o reino, não uma religião. O propósito da vinda de Cristo não era restaurar o homem de volta ao céu, mas restaurar o reino de Deus na terra. O objetivo final de Deus é a restauração de seu governo na terra. Porque se todo mundo entender que é um cidadão do céu, vai agir conforme as suas leis, vai valorizar e agir conforme a economia, vai entender que ele é o rei, vai entender o sistema, isso naturalmente vai conduzir a gente, quando morrer, para o céu, para o lugar de volta, lugar da origem. Quando a gente morre, então, volta para o reino dos céus, porque esse é eterno. Eu te enviei para colonizar um lugar, eu te enviei para colonizar a sua casa, os seus filhos, eu te enviei para esse trabalho, eu te enviei. E agora, se eu te enviei, você retorna. Morreu, retorna. Porque o reino principal é os céus. A terra é a extensão do reino, seja na terra como é no céu. O reino principal era Portugal. Deram a independência, declararam, enfim, a família real já não representava mais a realeza. Por quê? Porque já havia agora a República do Brasil. Então a família real teve que voltar para o seu lugar de origem, Portugal. Porque lá eles eram reis, príncipes. No Brasil, agora independente, já não mais. Então você perdeu a autoridade, você perdeu o governo. Então volte. Então quando um governante do céu na terra morre, ele não fica à deriva. Ele precisa voltar para o seu lugar de origem. Porque a terra é só uma extensão, é só uma geografia que Deus mandou cada um de nós para colonizar. Como se Deus dissesse, metaforicamente. Por que metaforicamente, pastor? Porque não há morte, enterro, nesse caso do espírito. Mas é como se ele dissesse, traz o corpo para ser enterrado no seu lugar de origem. Quantas pessoas morrem em outros países, pessoas importantes, e a família manda buscar, porque ela precisa ser enterrada no seu lugar de origem, junto aos seus. A mensagem central de Jesus era a chegada deste governo restaurado. Ele não apenas ensinava sobre o reino, mas o demonstrava com poder. Ele demonstrava curando doenças. Ele demonstrava, ele pregava a restauração do reino. E ele demonstrava exercendo autoridade sobre a natureza. Por exemplo, pesca milagrosa.
Então eu governo sobre tudo que está nessa terra. O meu sistema controla tudo enquanto eu estiver aqui. Então se eu estou diante de você, os demônios já tremiam. Eles diziam: o que você quer com a gente? O que nós te fizemos? Por que você está vindo ao nosso encontro? Jesus já estava caminhando. Azar daqueles que estavam possuindo alguém e se encontraram. Porque quando esse governo, sistema que Jesus carregava, encontra o outro governo, aquela pessoa estava possessa pelo outro governo que coabita na terra, governo dos céus, governo das trevas, luz e trevas. Não dá para permanecer, luz e trevas não coar. Então quem encontrava Jesus, encontrava o reino dos céus, o governo da luz. E aí, meu irmão, tudo que Jesus encontrava, tocava, alcance de sua mão, de sua voz, estavam sob sua responsabilidade. Dizia: sai daqui e vai para lá. Porque nesse choque, luz e trevas, não dava para a treva prevalecer. Mas ele tinha que encontrar as pessoas. Ele tinha que encontrar. Ah, mas ele curou a filha. Curou porque ele disse: ó, nunca encontrei tamanha fé. Ele está dizendo: o modus operandi é eu ir lá, tocar, entrar, mas segundo a sua fé, que seja feito segundo a sua fé. Porque o que ele disse para Jesus: também sou homem de autoridade, também reconheço a autoridade, sei o poder quando a gente entende o que é autoridade. Ele estava dizendo: se eu aceitar a tua palavra como verdade, tudo que me pertence aqui nessa terra vai também ser impactado por essa verdade. Ele estava dizendo: então manda uma palavra que eu estou aceitando, e eu sei como funciona autoridade, domínio, governo sobre geografia e sobre pessoas. Se você mandar essa palavra e eu aceitar essa palavra, você não precisa ir lá, porque onde eu exercer o governo, a tua palavra vai prevalecer. Eu estou anulando o meu governo. Olha o que o Espírito está dizendo: eu estou anulando o meu governo, eu estou abaixando, a tua palavra vai vir, eu vou abaixar e vou olhar, e ela vai entrar. Aonde eu governar, a tua palavra vai prevalecer. Eu aceito o teu reinado, eu aceito o teu governo, eu aceito o teu sistema de crença, eu reconheço a tua palavra, eu me submeto à tua autoridade. O que você diz vai ser lei, onde eu pisar vai ser lei. Na minha casa é do meu jeito, segundo o jeito que você me deu. Na minha família é da minha forma, segundo a forma que você me deu. No meu corpo é da tua maneira, segundo a maneira que me instruiu. É só falar, Jesus, é só falar. Eu não tenho outra mensagem nesse dia, só que é chegado o reino dos céus. Aleluia. Jesus demonstrava, ele ensinava sobre o reino, mas demonstrava o reino com poder, exercendo cura, exercendo também autoridade sobre a natureza, como exemplo disso da pesca milagrosa. Mas nós já jogamos a rede. Volta lá, rapaz, porque onde eu estou, o meu governo está. Então quando você jogou, o meu governo não estava com você, era outro sistema que dominava. Por isso que não tem ausência no poder, não tem vácuo. Ou você está com a luz ou está com as trevas, está sujeito. Então, mas eu já joguei, volta lá, porque agora eu estou aqui. Se eu estou aqui, você aceitar a minha palavra, o que vai reger a tua ação e tudo que está ao redor é o meu sistema de governo. Vai lá. E no meu sistema de governo, vocês que não entenderam, eu dou ordem a tudo. Por isso que Adão deu nome a peixe, deu nome a tudo, deu nome a ave. Eu vou dar ordem, os peixes vão saltar na tua rede. Vá lá, joga no mesmo lugar. Porque agora essa geografia, quando Jesus chega, imagine as trevas se afastando. Ó, luz, se apagar, tudo escuro. Quando a luz ela vai dissipando as trevas. A escuridão vai se recolhendo. Então imagine tudo escuro e a luz entra, acende. Você volta com a lanterna, você vai e ela expande, e você volta com a lanterna e a escuridão toma conta do ambiente de novo. Jesus era assim. Então quando ele andava na terra, olha o que o Espírito está dizendo segundo a palavra: por isso que lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a palavra de Deus. Então era uma lanterna presa nos pés, lâmpada para os meus pés, aqui eu estou, coloque nos meus pés, porque se a lâmpada estiver nos meus pés, eu jamais ficarei sem visão, eu enxergarei onde eu estou pisando, e à medida que eu avanço, a luz vai dissipando a escuridão que está ao redor. Então quando Jesus chega naquela praia, o sistema de governo das trevas, eles começam a se expandir, porque a luz está entrando. Você está entendendo isso? Está vendo isso? Jesus chegou, e onde a luz dele está,
ele manda, ele dá ordem. Peixes, saltem. Pode jogar aí, rapaz. Pode jogar aí. Imagina essa visão entrando na tua família agora. Imagina essa visão governando a tua casa agora. Imagina essa visão governando a nossa empresa agora, o seu trabalho agora. Imagine você como igreja caminhando na rua para fazer qualquer atividade com esse entendimento de que existe um outro sistema e que você está ao caminhar nessa rua levando esse sistema e vendo a luz dissipar as trevas. Aí vem o trabalho da igreja, da colonização, de casa em casa, de família em família. Você vai, leva essa luz, dissipa o sistema e precisa que alguém lá aceite essa cidadania, porque precisa ficar um representante, porque senão quando você sai, as trevas possuem novamente. Hoje somos nós. Por isso que quando o Espírito imundo sai, se não é preenchido pelo Espírito Santo, se a treva sai, se a luz não preenche, a Bíblia diz que esse espírito volta, a treva volta e o estado é pior, 7 vezes, enfim, é pior, vai piorando. Então o que temos que fazer? Entender o que é a mensagem do reino, assumir essa cidadania, viver como esse cidadão e essa cidadã, e cada vez que pisarmos em um lugar, entrarmos em um lugar, sabemos que ali tem um sistema governando, mas nós somos um sistema que é contraponto àquilo, o sistema original, que vai dissipar aquelas trevas. E agora temos que discipular, por quê? Porque precisamos fazer com que aquela pessoa aceite a cidadania. Vamos dizer, Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe para ser um cidadão desse reino, um cidadão do céu, com direitos, com deveres, obrigações, mas tem uma economia, um sistema que vai prover para você, tem um exército, um sistema que vai te proteger, e esse é o privilégio do reino. Você entende isso? Entende? Então aquela pessoa agora na casa dela se faz um cidadão e uma cidadã do reino dos céus. Então a luz permanecerá naquele lugar. E por mais que as trevas tentem de novo entrar naquela casa, tem sempre uma chama acesa. Por isso precisamos manter essa chama acesa. É a lamparina. Manter a nossa cidadania. Tem gente rasgando a cidadania. Tem gente rasgando a cidadania. A autoridade de um crente não está no céu. Você só tem autoridade enquanto você estiver na terra. Se você exerce ou não essa autoridade, se eu exerço ou não, é outra coisa. Mas o fato é que a nossa autoridade, como alguém que crê nessa cidadania, só tem efeito enquanto nós estivermos na terra. Por isso que a religião diz: abandone a terra. Eu estou lutando, como esperando a minha morte, para morrer em Cristo, para abandonar a terra. Qual o sentido? Outros distorceram com a teologia que foi sendo pregada pela religião, seja da prosperidade, isso, daquilo outro. Estou enriquecendo com o dom de cura, com o dom de prosperidade, de qualquer coisa que seja, porque distorceram também. Essa não é a mensagem principal. Um príncipe só se torna rei quando o pai morre. Como Deus Pai nunca morrerá, seus filhos não podem se tornar reis no céu. Portanto, Deus os removeu de seu santuário, o céu, os colocou em um território estrangeiro, a terra, para governar em seu nome. A autoridade máxima exercida a partir da terra. Onde eu tenho maior autoridade? Na terra. Onde um pai ou uma mãe tem maior autoridade, marido e mulher, na sua casa. São os redutos menores, porque quando você caminha em outros lugares, você tem outras forças. Mas no reduto cada vez menor, como a sua casa, um casal como no seu quarto, a autoridade, o exercício pleno é maior. Ali quem governa, ou deveria ser só você. No mundo, quando nós estamos evangelizando, trabalhando, fazendo qualquer coisa, lembre-se, existem 2 reinos que estão coabitando, lutando por essa terra. Então você tem autoridade, mas você tem uma resistência maior. Benjamim está pregando, deixa ele pregar. Um príncipe só se torna rei quando o pai morre. Então quando ele nos manda para a terra, para colonizar a terra, ele nos entrega o governo é reino. Então nós somos reis, rainhas aqui, nessa terra. E quando nós oramos, se 2 ou mais se reunidos, ele se faz presente, Deus vem. Não em carne, mas vem. Qual é a posição que assumimos? Pode ir no mesmo reinado, na mesma geografia, sobre influência de um governo, óbvio, terem 2 reis?
Então, quando nós estamos reunidos e chamamos a presença de Deus, o rei vem. Que papel nós assumimos? Por isso que a nossa oração é diferente. Eu não oro impetuoso quando o rei vem. Eu me curvo quando o rei vem. Porque na mesma geografia não pode coabitar dois reis. Um rei, uma rainha. Então quando ele vem, irmão, eu sou servo. E ele vem, e ele fala, e ele diz, ele restaura, ele encoraja, ele levanta, ele dá força, e ele vai. Quando ele vai, ele está dizendo: agora você é rei de novo. Quando eu oro na minha casa, ajoelho pedindo misericórdia pela minha família, pelo meu casamento, pela restauração, eu não estou em posição de rei ou rainha. Eu estou em posição de servo e serva, de filho e filha, pedindo: traz o seu governo, traz o seu reino para esse lugar, Senhor. Eu não sei como fazer, eu não tenho tido força para fazer, alguma coisa eu não entendi. Eu vacilei em alguma área, dei uma brecha, dei legalidade. Traga o teu reino para cá. Você está em condição de submissão, porque ele é o rei. Porque num reino só tem um rei. Mas quando ele vai, ele está dizendo: agora eu não quero nem saber, só quando você me chamar. Governa, lidera, reina, seja rei, seja rainha na sua casa. É sobre isso. É sobre isso. A nossa autoridade máxima é exercida na terra. Não estamos na terra para esperar a morte e o direito de acessar o céu. Não, estamos na terra porque temos uma missão. Diga: eu tenho uma missão. Fica calmo, só falta uma página. Falta só uma página. Ser parte do reino significa ser um cidadão com direitos e deveres, vivendo sob uma nova cultura, exercendo a autoridade inerente à sua posição. Quando eu vivo os direitos, mas também vivo os deveres, eu estou vivendo sob uma nova cultura e estou então apto a exercer a autoridade que a minha posição me traz. Porque só alguém que respeita os deveres e os direitos, vive os deveres e os direitos, pode ter autoridade para ser exercida. Isso nos faz, como eu disse, cidadãos e não membros. E repito, porque reino tem cidadãos, enquanto religiões têm membros. Cidadãos possuem direitos inalienáveis. Doutora Letícia está aqui. Inalienáveis. Doutora, o que significa inalienável? Não pode ser alienado. Alienado significa o quê? Dado a alguém. Não pode ser transferido. Possuímos direitos inalienáveis. Eu não posso transferir para alguém, alienar a alguém. Isso é garantido pela Constituição, pela Bíblia. Cidadãos do reino não imploram o seu governo, mas reivindicam seus direitos com base na lei, o que está escrito. Por isso que as nossas orações precisam ser pensadas e sempre orientadas segundo a palavra. O que a palavra diz? Ore a palavra que te lembra dos deveres que você não está cumprindo, e a palavra que também te lembra dos direitos que você não está vivendo. Você tem direito, mas você tem deveres. Por isso que a mesma palavra nos confronta e nos anima. Ore a palavra, ore a palavra, ore a palavra, ore a palavra. Temos um governo do Espírito dentro de nós. E essa analogia é como se o Espírito Santo colonizasse primeiro um território. Somos nós. Nós somos essa colônia, essa propriedade inalienável. Deus enviou o Espírito Santo para habitar nos cidadãos do reino. O papel do Espírito Santo é transformar os crentes de dentro para fora, para que eles reflitam a cultura, os valores e a natureza do céu. Deus enviou um ajudador, um consolador, o Espírito Santo. Jesus orou e Deus enviou. Olha, nós ainda temos isso. Se entendemos, mas não conseguimos ainda, aí oramos pelo Espírito para exercer esse governo dentro de nós, colonizar o nosso interior. Coloniza primeiro o meu interior. Eu já entendi, eu não entendi, eu preciso que teu Espírito colonize o meu interior, me ajude, me console nessa caminhada, para que eu permaneça firme como um cidadão
é a arma secreta, é o plano perfeito. Ele disse: eu vou, mas vocês não vão ficar sós, eu vou orar ao Pai, rogar que envie o Espírito Santo. Por quê? Porque eu disse no início, nenhum pai ou nenhum rei criou o filho, gerou o filho, ou a sua criatura, para dar errado, para cair. Então, nós não ficamos sós. Ele foi, mas enviou o Espírito. Por quê? Porque Ele quer nos entregar tudo que for preciso para dar certo, para você dar certo, para a tua família dar certa, para os seus filhos darem certos. Ele está dizendo: eu já fiz tudo, não tem mais o que eu possa fazer. Eu deixei a mensagem para você entender a minha mensagem, mas correndo o risco de, mesmo entendendo, ou às vezes não entendendo, ou entendendo e não agir, eu estou tentando garantir, fazendo tudo que está ao meu alcance, que você vai exercer. Então eu envio o Espírito, recebe Ele, para colonizar o teu interior sujo, de anos, de pecado, de erro, de queda. Agora Ele está dizendo: não tem mais o que eu possa fazer. Agora é contigo, agora é comigo. A cidadania no reino implica em uma mudança total de cultura. Foi o que lemos. A cultura tem elementos, não vou ler todos, mas entre eles vou repetir: língua, linguagem. Diga comigo: a cidadania no reino implica em uma mudança total de cultura. Se somos cidadãos do céu, nossa casa tem que ter uma cultura diferente. Se somos cidadãos dos céus e o nosso trabalho, temos autoridade lá em alguma área do nosso trabalho, tem que ter uma cultura do céu ali instaurada, uma cultura diferente. A língua, a linguagem, uma nova maneira de falar. Falar na língua, no idioma, é como ter uma experiência nacional, que identifica que nós somos cidadãos não da terra, do céu. Então a nossa maneira de falar, a economia, a riqueza, é a cultura natural do reino. Ninguém precisa pedir para ser rico, porque a promessa não é ser rico. O governo distribui e diz: só não vai te faltar, tuas necessidades serão supridas, calma. O governo celestial é responsável por suprir todas as necessidades dos seus cidadãos. A preocupação com comida, com roupa, com moradia é característica de um pagão. Pessoas religiosas, fora do reino, não de cidadão. Pesquise depois o que significa na literalidade pagão. E segundo a Bíblia, segundo o idioma, segundo o hebraico, vá desdobrando. Paganismo não são pessoas só que não acreditam. Eles não acreditam, isso é ateu. Pessoas religiosas fora do reino, não cidadãos. A saúde, a cura e a saúde são direitos constitucionais. É parte da cultura normal do reino. Diga comigo: a doença é ilegal. Só que se eu vivi fora da cultura do céu, na área da saúde, não cuidando do meu corpo, não cuidando do alimento, o que eu vivi fora dessa lei, dessa cultura que rege. Então o propósito original era só saúde. Eu não precisaria rogar por saúde. Em diversos momentos na Bíblia, em alguns na verdade, a cura está relacionada a uma possessão. Vamos trabalhar a possessão como uma brecha causada pela pessoa para que aquele espírito entrasse, para que aquela doença entrasse. Materializa a doença agora. Brecha que temos porque não vivemos segundo a cultura da saúde do céu. A Bíblia traz, inclusive a prática do jejum hoje é comprovado, que após tantas horas, tantos dias, 24 horas, existe um processo que me fugiu o nome, autofagia, que as células cancerígenas, as células ruins, digamos assim, do corpo, elas entram em processo de autofagia, vão sendo destruídas, porque não há energia. Por isso que o maior alimento do câncer é o açúcar.
Por isso que pessoas com câncer, a primeira coisa, corta qualquer tipo de açúcar, porque a glicose precisa descer, porque a célula cancerígena se alimenta de açúcar. E aí quando entra no tratamento, corta, por quê? Porque elas vão crescendo, se alimentando. Logo, se não tem açúcar, não há crescimento. Não é que elas vão morrer, mas não há crescimento. O açúcar. Todos nós, o açúcar. O William está sem açúcar agora. O açúcar. A cura e a saúde são direitos constitucionais. Diga primeiro a saúde, depois a cura. Estamos orando por cura de coisas que nós trouxemos para a nossa vida, porque a cultura do reino para a saúde nós não vivemos. A cultura do reino também traz a história. E muda a história, traz a história do reino para mudar a nossa história. O reino cancela o passado do cidadão. Quando eu aceito a minha cidadania, porque ele me escolheu, eu aceito, eu quero carimbar agora a minha cidadania do céu, o reino vai cancelar o passado do cidadão, meu e seu, não é assim? O pecado é esquecido, não é assim? E a pessoa então se torna uma nova criatura. Nicodemos, é necessário nascer de novo. É necessário nascer no cartório do reino dos céus. E quando você nascer lá, ele não quis, mas se você nascer lá, o passado é apagado, o pecado é esquecido, e agora você vai dizer: eu sou uma nova criatura. A diretriz principal para os cidadãos é: buscai, pois em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Diga comigo, o foco não deve estar nas necessidades materiais, mas na expansão e na prática dos princípios do governo de Deus. Pastor, que plano eu tenho que montar agora? Eu e você, pastor, como eu vou expandir na minha vida os princípios e praticar os princípios do reino do governo de Deus? Último parágrafo. A compreensão correta da mensagem do reino tem implicações diretas no estudo dos últimos tempos, na escatologia, no que vai acontecer. Quando eu entendo de maneira correta a mensagem do reino, isso vai interferir diretamente não só no entendimento das coisas que vão vir, mas no tempo que essas coisas e na forma que elas vão vir ou não. Por isso Jesus disse: enquanto o evangelho não for pregado, o evangelho do reino a toda criatura, eu não vou vir. E repito o que disse no início: paz contra filhos, mães, etc., guerra com nações é evidência, é sinal. Mas a regra é: enquanto o evangelho do reino não for pregado, existe uma condição para o fim, e é o que está em Mateus 24. Jesus responde a pergunta sobre, entre aspas, o fim do mundo. Após ele listar guerra, fome, desastre, como dor de parto, tudo isso como dor de parto e não com o fim, como fim, ele declara a condição final no versículo 14. Vamos abrir? Será que eu consigo? Mateus, para a gente encerrar, 24. Vou começar no 3. Vamos lá? Mateus 24, 3. Vou ler, me acompanhe. Na moda antiga, viu? O princípio das dores. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-me quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e consumação do século? Ou seja, que
que vai acontecer? Qual é o sinal para eu ficar esperto? Que está acabando tudo, que você está vindo, o Senhor está vindo. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Diga comigo: vede que ninguém vos engane. Olha que ele diz: porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos, e certamente vai ouvir falar de guerras e rumores de guerra. Estamos ouvindo falar: vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isso, diga porém tudo isso, é o princípio, diga é o início das dores. E ele continua dizendo: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, infelizmente enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Alguém, porém, que preservar até o fim, esse será salvo. Olha o versículo 14: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O que é que vem antes do fim? A pregação do evangelho a todas as nações. A queda da religião, a queda do rito. Amém? Amém? Durante muitos anos, a teologia, quem sabe nós, negligenciamos ou omitimos o ensino sobre o reino dos céus. A igreja não está pregando a mensagem correta. E quando a gente não prega a mensagem correta, o fim é adiado. Será por isso que não estamos pregando a mensagem correta? Não, é porque não entendemos. Mas Deus está trazendo luz sobre a nossa vida, amém? Bendito seja o nome do Senhor por isso. A restauração da pregação do evangelho do reino é a chave para o cumprimento dos planos de Deus. Pastor, como os planos de Deus vão se cumprir na terra, e você se inclui na terra, seja o plano do fim, é plano dele, seja plano sobre a minha vida, meu casamento, minha família. Diga comigo: o segredo está no evangelho do reino.